Sim. Boa noite a todos. Hoje nós temos a nossa 11ª sessão do ciclo de mentoria e aqui eu já passo a palavra à doutora Aleph, que além de ser a nossa secretária-geral, coordenadora da subcomissão científica, é a pessoa responsável deste magnífico projeto. Doutora Aleph. Boa noite, doutora Ragélia. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do ciclo de mentoria. Essa que é a nossa penúltima sessão. Eu já quero aqui agradecer a todos vocês que estão presentes nessa jornada, acompanhando cada sessão. Hoje nós temos um tema fundamental na advocacia tributária. Nós temos a prática tributária 3, que é o processo de execução fiscal, com a doutora Fabiana Barroso, ela que é advogada tributarista, ela é professora de direito tributário e tem muitas especializações. Eu vou deixar para que ela complemente a sua qualificação, que é muito extensa, mas, doutora Fabiana, quero já lhe agradecer pela oportunidade de aprender com você mais sobre direito tributário. Ai, gente, que alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada pelas boas-vindas e pela oportunidade também, tanto de fazer parte da Comissão de Direito Tributário e de poder compartilhar com vocês um pouco da minha vivência, né? Quando eu decidi ser tributarista, vamos dizer assim, que não vinha um manual pronto depois da faculdade. Então, foi meio que um caminho que a gente foi construindo aos poucos, sabe? E eu acho maravilhoso conseguir passar isso para vocês. Então, assim, agradeço muito a Aleph, a Ragélia, todos os membros da comissão que estão trabalhando nesse projeto, porque não é todo estado que faz e não é todo estado que torna isso tão acessível assim. Não considera um outro advogado concorrente, né? Mas aqui nós nos consideramos colegas de profissão, tem um espaço para todo mundo, e é por isso que a gente consegue compartilhar o conhecimento dessa forma mais acessível, e eu acho isso incrível. A Comissão de Direito Tributário do Amazonas é maravilhosa. Eu sou todos amores. Sou suspeita para falar, né, gente? Já estou aqui há um tempo. Vou começar aqui a nossa apresentação. O nosso tema de hoje é um dos meus temas favoritos dentro do processo tributário, que é a execução fiscal. E por que, Fabiana, que você gosta tanto de execução fiscal assim? É porque você gosta do contencioso? Não necessariamente, gente, de verdade. Eu gosto muito de trabalhar com consultivo, mas o processo de execução fiscal acho que foi uma das primeiras coisas que eu tive contato logo depois que eu comecei a advogar. Eu peguei uma execução fiscal, inclusive, de uma colega advogada criminal, e ela estava desesperada porque ela é empreendedora, tinha uma empresa, e essa empresa estava com dívidas de tributos federais já em execução fiscal. E aí ela ficou desesperada, e aí a gente conversando sobre isso, ela acabou dizendo, não, vou entregar o processo para você, e aí você resolve. E essa foi a minha primeira experiência, já atuando para uma colega advogada. Gente, vou contar mais sobre esse caso para vocês. Já foi resolvido, mas é muito engraçado as coisas que eu passei, olha. Nosso módulo de prática tributária 3, a nossa última aula. Eu espero sinceramente que vocês gostem. Vou passar aqui rapidinho a minha apresentação. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais da minha produção, é só ir lá no currículo Lattes, na plataforma Lattes do CNPq, ou vocês podem também consultar lá pelo meu Instagram, que tem a minha formação lá completa, tudo bonitinho. Sou advogada, hoje só sou gestora do escritório Barroso e Galvão, sou especialista em direito tributário, MBA em gestão de tributos na Zona Franca, sou professora de prática tributária também, sou professora de direito tributário na UFAM, faço parte também da Comissão de Relações Internacionais. E, por último, mais ou menos importante, eu sou membro efetivo da CDT e coordenadora da Subcomissão de Planejamento Tributário, que é uma outra área que eu gosto bastante. Essa é uma foto bonita minha, né, antes de eu fazer besteira e cortar meu cabelo. Gente, o nosso conteúdo programático,
Ele é curtinho, mas ele é bem específico e eu tenho certeza que com isso daqui vocês vão conseguir trabalhar, porque nós vamos ter um material bônus ao final. Todas as peças que a gente conversar aqui hoje, eu vou disponibilizar um modelo para vocês, contendo as informações básicas que vocês precisam saber a respeito dos processos, tudo bem? Vamos lá. Repassando aqui rapidinho o nosso conteúdo programático. Primeiro tópico, eu vou conversar com vocês sobre o que é uma execução fiscal. Como é que começa esse processo? Os meios de defesa do contribuinte dentro do processo de execução fiscal, os embargos à execução fiscal, garantia de juízo, empenhorabilidade de bens, que é uma coisa assim que vocês vão ver bastante na prática. Vou falar da exceção de executividade. A Raj já falou com vocês na mentoria de prática tributário 2 sobre a ação anulatória. Eu vou só fazer uns comentários sobre a possibilidade de usar a ação anulatória dentro do processo de execução fiscal, mas assim, gente, é uma exceção mesmo, tá bom? Mais pra frente a gente vai conversando sobre isso. Vou ter alguns exercícios aqui com vocês, só 2, na verdade, para a gente meio que conseguir visualizar a teoria na prática, como que vai acontecer, tá bom? E tem um material bônus para vocês que seria isso, alguns textos de apoio que eu vou passar para ela e depois ela compartilha com vocês por e-mail e os modelos de peça, tá bom? Vamos lá, pessoal. Eu coloquei aqui logo em seguida para vocês a nossa linha do tempo tributário. Eu confesso para vocês que é muito difícil montar esse tipo de coisa, mas eu acredito que a doutora Ragélia tenha falado muito bem sobre isso com vocês. Eu consigo ver o chat só abrindo quando aparece alguma mensagem. Então, qualquer coisa, vocês liguem o microfone e falem, que aí eu tiro a dúvida na hora, não tem problema não, tá bom? A doutora Ragélia com certeza explicou a linha do tempo tributário muito bem para todos vocês, mas vamos recapitular. Como que surge a obrigação de pagar um tributo? Bem, nós vamos ter uma hipótese de incidência, que é o quê? É um texto frio ali na lei que vai estar prevendo determinada conduta como passível da tributação. Gosto muito de falar do IPVA porque foi uma das primeiras coisas que eu entendi na minha vida que eu era contribuinte, quando eu comprei um carro, que eu passei a ser proprietária de veículo automotor, e aí é no momento que eu comprei meu veículo automotor e ele foi para... Eu passei a ser contribuinte de IPVA ao estado do Amazonas. E assim, se eu faço a conduta típica que está prevista lá na lei, que era a hipótese de incidência, eu pratiquei o quê? O fato gerador. Eu materializei no mundo real aquilo que estava previsto na lei. E com essas observações, o artigo 113, parágrafo 1º do CTN, e também o 114, que vai falar para vocês alguns conceitos sobre o próprio fato gerador, tá bom? A partir do fato gerador, nós vamos ter o quê? O lançamento tributário, que vai ser o momento da formalização, onde o ente federativo vai tomar conhecimento do que eu fiz, do que eu pratiquei, e aí ele vai fazer o lançamento, uma formalização disso, uma formalização dessa cobrança, e vai me encaminhar. E aí eu vou ter a possibilidade de fazer o pagamento, que é normalmente aquele boleto que a gente recebe, carnezinho do IPTU. Alguns a gente tem que acessar o site do ente federativo para poder gerar e fazer o pagamento, quando nós sabemos que são prestações continuadas. Outros nem tanto, também gerar tudo pelo correio. Hoje em dia estão tentando adaptar para o meio digital. Como ainda não é uma realidade para todos, alguns ainda são enviados de forma física, que é o caso, por exemplo, do IPTU. Gente, falei para vocês quando a gente estudou sobre o processo administrativo que quando a gente tem o lançamento, a gente recebe a cobrança, a gente tem a possibilidade de 30 dias para fazer o quê? Uma impugnação administrativa. Ela suspende a exigibilidade do crédito tributário e a gente pode ir recorrendo das fases administrativas desde que a gente tenha o quê? Matéria recursal para isso, não é só com o intuito de protelar o processo, tudo bem? Até porque o processo administrativo em si, às vezes, ele demora muito. E, assim, o fato de demorar muitas vezes é até bom para o cliente, outras vezes nem não. A doutora Ragélia explicou para vocês que antes do lançamento, quando a gente está ali com medo de ser cobrado por um tributo que talvez a gente não deva, tem a possibilidade da ação declaratória e mandado de segurança preventiva. Depois do lançamento, ela falou para vocês sobre a questão da ação anulatória e do mandado de segurança repressivo.
Gente, se eu fui cobrado, se o lançamento foi feito, eu não paguei, foi constituído o quê? O crédito tributário. A partir do crédito tributário, o que que o ente federativo ele vai fazer? Ele vai escrever isso em dívida ativa. E aí, gente, o negócio começa a ficar complicado. E aí vocês vão dar uma olhada lá depois no artigo 201 do Código Tributário Nacional. Porque a partir disso, ele pode gerar uma certidão de dívida ativa. E o que seria essa certidão de dívida ativa? Ela é um título executivo extrajudicial, basicamente, que vai poder tornar o ente federativo, que vai poder, na verdade, levar o ente federativo a cobrar da gente na justiça o valor que a gente teoricamente está devendo do tributo que foi praticado o fato gerador lá atrás, sabe? Isso está previsto aonde, Fabiana? 202 do CTN. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, porque fica um pouco apertadinho aqui. Mas depois da inscrição em dívida ativa e de gerar a CDA, bem, o fisco ele vai ter algumas opções. Uma delas é o quê? Fazer o protesto extrajudicial da certidão de dívida ativa. Inclusive, gente, essa é uma questão muito problemática que ainda está sendo discutida, porque o que acontece? Eles pegam um documento, o título extrajudicial, que seria essa certidão, eles levam ao cartório e fazem um protesto no seu nome. Mas qual é a grande problemática disso? É que acesso contraditório pela defesa é muito difícil nesse momento. E, assim, sendo bem sincera para vocês, vendo na prática, vejo algumas flagrantes inconstitucionalidades. Inclusive, vou aproveitar para indicar para vocês um livro sobre isso, caso vocês queiram ler, porque eu não vou aprofundar nesse momento sobre essa questão do protesto extrajudicial, mas eu quero deixar a indicação para vocês, porque eu acredito que é muito importante vocês saberem lidar com essa situação. Porque às vezes a execução fiscal, ela já está lá correndo não tem. Mas quando são créditos tributários inscritos em dívida ativa de menor valor, pode ser, tem uma grande chance de ser que eles vão ser inscritos negativados lá no cartório. E aí, quando o cliente chegar com vocês têm que ter uma noção do que está acontecendo. Por isso que vocês vão comprar esse livrinho aqui, ó. Não, a gente pode não estar me patrocinando, quem dera que tivesse. Mas esse livro aqui, ele é do Carlos Rogério de Oliveira Londe, e o nome dele é Protesto Extrajudicial de Certidão de Dívida Ativa prévio à execução fiscal. E assim, eu acho que esse livro ele só saiu em 2018. Essa minha edição aqui é de 2018, mas eu acredito que já tenha 2019, 2020. Vocês podem ficar acompanhando. Esse livro é resultado da tese do doutorado desse Carlos Rogério. E vou falar para vocês. Aqui tem matéria para muita discussão, gente. Muita discussão mesmo. Como a gente está gravando, quem vai assistir depois não vai conseguir enxergar a tua imagem, porque tu está compartilhando a tela. Ah, verdade. Aí, Espera, eu vou parar aqui rapidinho. Aí e mostra isso. Aí mostra o livro. Agora esse é o livro, gente. Protesto extrajudicial de certidão de dívida ativa prévia à execução fiscal. O autor tá aqui, ó. Tá bom? Editora Juspódio. E assim, gente, ele tem um preço até que bem acessível. Essa é uma edição de 2018, que foi logo, acho que foi pouco depois dele ter defendido essa tese de doutorado dele. E, assim, é muito legal esse livro, porque vai ajudar vocês a conseguir trabalhar na defesa do contribuinte, mesmo que seja em cartório. Então, é muito, muito importante. Não vou estar falando disso hoje, porque a execução fiscal é um processo à parte. Isso daqui ainda é via administrativa, mas, assim, ainda tem umas discussões bem grandes sobre isso. Então, vamos lá, ficar atentos. Vamos voltar agora para a nossa apresentação de slide. Obrigada, Agi, pela lembrança, porque eu tinha esquecido que parava de aparecer a imagem. Pronto. Gente, se a minha certidão de dívida ativa ela não foi protestada extrajudicialmente no cartório, o que vai acontecer? Eventualmente, a Fazenda Pública vai ajuizar uma execução fiscal, e é justamente o objeto da nossa aula, gente. Vamos passar aqui para saber o que é execução fiscal. Opa!
Aqui. Gente, o processo de execução fiscal, ele nada mais é do que um processo autônomo onde o ente tributante, o ente federativo, ele busca satisfazer o quê? Um crédito tributário fiscal devido pelo contribuinte. E, assim, ele tem um rito especial, tem legislação própria, Lei 6830 de 80. Então, assim, o processo de execução lá do Código de Processo Civil, ele vai ser utilizado só de fonte subsidiária aqui, mas prazos e o resto das informações sobre o procedimento em si está na Lei de Execuções Fiscais. Não vão confundir prazos, pelo amor de Deus, porque são coisas muito diferentes e, assim, é só fonte subsidiária mesmo, gente. Tomem muito cuidado com isso. E o que é preciso para dar início a um processo de execução fiscal? Aqui eu vou falar para vocês que é bem parecido com o que a gente tem num processo de execução mesmo de título extrajudicial civil. Você só precisa do título. No caso da execução fiscal, nós só precisamos do quê? Da certidão de dívida ativa. Teoricamente, então, a Fazenda Pública ela não é obrigada a fazer uma petição ou nem um demonstrativo financeiro dos cálculos que levaram à cobrança daquele tributo. Eu tenho as minhas ressalvas com relação a isso, mas pela lei eles não são obrigados. Eles podem só encaminhar a certidão dizendo quanto que eu estou devendo e isso vai ser considerado o valor líquido e certo, coisa certa e exigível, que são o quê? Os requisitos para a certidão de dívida ativa. Nesse caso aí também vai ser assemelhado à questão do título executivo extrajudicial comum, porque ele precisa ser líquido, né? Então, os cálculos precisam estar sendo feitos de forma certa, ele precisa ser uma coisa certa e ele precisa ser exigível. Ou seja, tem que ter passado ali do prazo de validade do pagamento dele para poder ser exigível na justiça. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Eu separei para vocês também, gente, alguns modelos de CDA. Eu separei o modelo de uma CDA municipal, aqui de Manaus, uma CDA do Estado e uma da União Federal, para vocês terem uma noção de como que elas são, só para vocês verem onde é que as informações estão. E o que eu recomendo para vocês? Leiam, absorvam, além do direito material, vocês precisam saber de cabo a rabo a lei de execução fiscal. Porque existem o quê? Requisitos para essa CDA ser válida. E se é assim, gente, se um título executivo extrajudicial ele está derivado de algum vício, isso é matéria de defesa para a gente mais lá na frente. Então, por isso que eu digo para vocês conhecerem bem a legislação, porque vocês precisam saber tudo o que é necessário para que essa CDA seja válida, tá bom? E não se assustem também se não tiver uma petição gigantesca e nem demonstrativas de cálculo sobre os débitos, porque eles não são obrigados a fazer juntada disso. Você pode requerer nos autos, mas eles não são obrigados a fazer. Não para interpor a petição inicial, no caso. Gente, vamos lá. Como que começa um processo de execução fiscal? Bem, a doutrina divide de duas formas, que seria a fase pré-processual ou administrativa e a fase do processo em si. Eu não gosto muito de fazer essas distinções, mas assim, eu acho interessante vocês entenderem que na fase pré-processual ou administrativa, que a gente chama, há uma fiscalização de se apura se houve ou não a prática do fato gerador pelo contribuinte. Opa, tem um errinho aí, mas aqui era para ser por contribuinte, tá? O espaço foi dado errado. Você tem que ter ali um termo de abertura e encerramento de fiscalização, no caso para ser feito o lançamento tributário. O contribuinte ele não paga e nem se defende do crédito, e assim o crédito é constituído e inscrito em dívida ativa. E da inscrição em dívida ativa, ele é encaminhado para a Procuradoria para realizar a execução da certidão de dívida ativa. Então, assim, gente, são alguns passozinhos que são muito importantes. Por que vocês acham que tivemos a RAGE e a Aleph teve todo esse cuidado com vocês de fazerem 3 ações de prática tributária, uma falando só de processo administrativo, outra falando só de ações judiciais. Opa, também aqui no site. Ok. Por que disso, gente? Porque todas as fases pré-processuais administrativas,
elas são importantes para o desenvolvimento do processo de execução fiscal, e a gente vai ver isso mais para frente. Rapidinho. Opa. Gente, a fase processual, como é que vai acontecer isso? Ou fase executória, se vocês preferirem. A Procuradoria, seja ela da Fazenda Nacional, ou a Procuradoria do Município ou do Estado, ela vai encaminhar uma petição nos moldes do artigo 6 da Lei 6830 de 80, que é basicamente aquilo que eu falei para vocês, encaminho a CDA. É isso, cobra aí. O juiz recebe e ele pode ou não deferir, assim como uma petição interposta por um advogado particular, por exemplo. Bem, o juiz deferindo, ela será expedida uma carta de citação ao executado. E assim, Fabiana, essa citação ela tem que ser entregue pessoalmente, viu? E pode ser por hora marcada com o oficial de justiça, mas, Fabiana, existe a possibilidade de citação por edital? Existe, gente, existe. E é muito importante a gente ficar atento a isso, principalmente para pessoas jurídicas. A súmula 414 da STJ autoriza, mas assim, é só na última das últimas instâncias. Então, verifica se dentro do processo foi feito todas as tentativas antes de fazer a citação por edital. Porque se não tiver sido feito, então ele não vai se aplicar o que tá estabelecido na súmula 414 do STJ, e aí vocês têm mais uma matéria de defesa, tudo bem? Porque assim, apesar de ser um processo de execução, todo processo ele tem por essência o quê? Contraditório e ampla defesa. Então, assim, não é porque é execução fiscal ou execução de outro título que a pessoa vai simplesmente, no caso executado, perder o direito de se manifestar a respeito disso, até porque existem erros, gente. Então, é por isso que o contraditório e a ampla defesa são princípios constitucionais e eles vão ser aplicados aqui também, tudo bem? Óbvio que dentro tem uma certa limitação, não vou mentir para vocês, mas é por isso que a gente tem que ficar muito atento a esses procedimentos assim de citação, deferimento do juiz sobre isso, se teve edital, se não teve edital. Perdão. Gente, depois disso, sendo o executado citado, uma água aqui, minha garganta está seca. Gente, sendo o nosso executado, nosso cliente citado, ele vai ter um prazo de 5 dias para fazer o quê? Pagamento espontâneo ou oferecer uma garantia ao juízo para realizar o quê? O meio mais comum de defesa, que seriam os embargos à execução. Mas assim, e se o executado não fizer nada? Normalmente no despacho inicial do juiz, em que ele defere já a peça da procuradoria, dizendo que está tudo certo com a CDA, que está cumprindo os requisitos, que ele manda já citar, ele já coloca lá como um ato seguinte fazer a penhora, bacenjude, de valores em conta, aquela ordenzinha que a gente tem lá no CPC, nesse caso também vai ser aplicada. Então, no primeiro momento eles vão buscar dinheiro, depois renajude, enfim, vão atrás do seu patrimônio. E aí, né, nesse momento, normalmente, que o cliente ele vai procurar vocês, porque ele vai ter algum valor bloqueado na conta, e aí o processo já vai estar correndo, e ele nem sabe, às vezes, do que estava acontecendo. Gente, essa garantia, como é que ela pode ser oferecida? Se oferecer garantia, ele pode quitar o débito, ele pode parcelar, ele pode exercer contraditório com a defesa, na via convencional de defesa, ele pode simplesmente não fazer nada e deixar o processo correr. Só que tudo isso tem um custo na vida, né, gente? Nós temos que saber que se a gente não faz nada, pode ser que a situação fique um pouco pior, mas lá na frente. Vamos passar aqui para os meios de defesa do contribuinte no processo de execução fiscal. Nós temos basicamente dois meios assim de defesa, um que é exceção da exceção, um que é clássico, que é o embargo da execução fiscal. Nós temos já a exceção de pré-executividade, pelo seu nome você já consegue imaginar que ela é uma exceção à regra, ela não vai ser aplicada de qualquer forma. E ainda tem a possibilidade de uma ação anulatória
em matéria tributária. E, Fabiana, como é que isso vai ser processado? Se a ação anulatória é uma petição inicial, vai ficar apenso aos autos do processo de execução. E aí, assim, normalmente uso uma ação anulatória tributária para tentar anular os demonstrativos de cálculo que geraram a CDA e tentam prolongar isso na via judicial, por um lado, para tentar dar uma freada ali nos atos executórios. Porque a ação anulatória, ela comporta o quê? Contraditória ampla defesa e produção de provas. Então, assim, tem essa possibilidade ainda. E, assim, isso foi uma coisa que foi meio que evoluindo com o tempo e a jurisprudência tem recebido de uma forma bem interessante até. Porque foi uma situação que os próprios advogados tributaristas começaram a tentar aplicar na prática, porque nem sempre, vocês vão ver para frente, dá para fazer sessão de pré-executividade e nem sempre o teu cliente vai ter condições de fazer o embarque, seja porque ele perdeu o prazo, enfim. E a ação anulatória, nesse caso, vai vir como uma última opção extremamente excepcional para poder dar o direito de ampla defesa contraditório dentro do processo de execução fiscal. Só que vão ser autos apartados, tudo bem? Você pode conseguir uma liminar para suspender o processo de execução, mas eu acho muito difícil, porque apesar de a ação anulatória ela não exigir depósito integral do montante, do valor da execução, qualquer coisa do tipo, infelizmente, por uma questão de entendimento de determinados magistrados, eles tendem a pedir o depósito de algum valor para, enfim, conceder a liminar, que é um absurdo, porque o próprio STF já falou que isso não é necessário. Então, né, aquela coisa que a gente fala às vezes de ativismo judicial, mas não vou criticar a juiz agora, tá bom? Prometo. Vamos passar. Gente, existem algumas formas da gente garantir juízo. Por que eu vou falar da garantia do juízo para vocês agora? Porque o meio convencional para a defesa do contribuinte dentro do processo de execução fiscal é o quê? Os embargos à execução, que está previsto lá também na Lei de Execuções Fiscais, na LEF, que nem eu falei para vocês. Lá também diz quais são as formas de garantia, no artigo 9º. E adivinha só, tem uma ordem. A ordem é dinheiro, por meio de carta-fiança, tem como nomear bens à penhora e tem também como indicar bens dados por terceiros à penhora. Isso daí, esse último caso, é muito difícil, que é quando você tem aquele amigo, mas é amigo de verdade. Amigo do fundo do coração, que dispõe de um bem dele para que você possa dar ele a penhora, para que você possa se defender num processo de execução fiscal. Não é muito comum. Mas, Fabiana, se eu oferecer, por exemplo, depósito em dinheiro e eu quiser depois trocar essa penhora por outra coisa, posso fazer a substituição por outra dessas opções previstas no artigo 9º da LEF? Sim, desde que seja observado também os requisitos do artigo 15, inciso 1 da Lei de Execução Fiscal. Então, tem que ser assim, tem que ter o valor monetário igual ou assim superior, não pode ser menor. Eles sempre vão ter preferência pelo dinheiro. Carta-fiança hoje em dia até que é bem mais fácil de conseguir, principalmente junto aos bancos. E a questão de bem, gente, eu acho um pouco complicado, porque vai depender também do aceite da procuradoria, ou seja, do ente federativo que está cobrando vocês. Então ele vai ver. Hoje em dia, bens para penhora, você substituir dinheiro por uma casa, por exemplo, é um pouco complicado deles aceitarem, porque é difícil vender a casa, fazê-la converter em renda, torna o processo um pouco mais longo. Enfim, mas às vezes a procuradoria se manifesta de forma positiva em relação a isso, cumpre os requisitos lá do artigo 15, inciso 1 da Lei de Execuções Fiscais, e aí você pode sim fazer ali a substituição do tipo da penhora que você está dando como garantia. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Deixa eu olhar aqui no chat rapidinho. Não, tá tranquilo. Nenhuma, professora. Tô vendo que tem uma pergunta aqui no chat rapidinho. Qual seria o meio de defesa cabível quando o executado
É parte legítima para figurar no polo passivo? Essa pergunta é muito boa mesmo. A gente vai já ver isso ali na frente. Calma, tá bom? Vamos já ver. Tem algumas opções. Vou passar aqui para vocês. Vamos continuar. Gente, eu preciso conversar com vocês sobre a empenhorabilidade de bens. E por que que eu vou até parar aqui de compartilhar a tela para vocês verem a minha indignação. Por que que eu fiz questão de falar com vocês sobre isso? Porque é muito, muito, muito comum dentro de processos de execução fiscais e de outros títulos executivos extrajudiciais, você ter bloqueio de bens que são impenhoráveis de acordo com a lei. Então, assim, são flagrantes ilegalidades e eu me sinto na obrigação de conversar com vocês sobre isso, para que vocês tenham ciência e, é claro, que vocês consigam identificar de forma mais fácil para poder levar essas informações até para o cliente de vocês. Vamos ver agora aqui quais são os bens que são impenhoráveis, tá bom? Bem, tem que ser observada a previsão legal. A ordem é basicamente dos itens que estão previstos lá no artigo 833 do CPC. E aí eu vou citar aqui para vocês. Valor de salário, conta poupança com valor inferior a 40 salários mínimos, instrumentos de trabalho ou instrumentos úteis à realização da sua atividade laboral. Gente, proventos de aposentadoria não podem ser penhorados. Bem de família não pode ser penhorado. Mas aí dentro do bem de família, que é essa lei que eu coloquei aí para vocês, a 8.009 de 90, vai ter uma exceção. A exceção é quando o tributo é relativo ao próprio bem. Então, IPTU continue pagando direitinho, viu? Para outras situações, o bem de família está protegido. Gente, vamos falar aqui sobre a supremacia da arrecadação. O Código Tributário Nacional, lá no artigo 184, ele vai falar que, apesar de existirem essas hipóteses de impenhorabilidade, o crédito tributário ele tem preferência, sim, para ser exigido. Então, existem garantias e privilégios, e eles querem dinheiro, essa é a verdade. Fabiana, a gente estava falando aqui sobre penhora, impenhorabilidade. Como é que funciona isso? Pode ter penhora online? Sim, pode ter penhora online. E hoje em dia isso é mais comum do que a gente imagina. A gente consegue fazer Bacenjude, Renajude, e acaba gerando, às vezes, uma confusão bem grande, porque como é online, é mais rápido. E às vezes a conversão desse dinheiro, ele vai logo para os cofres. Na verdade, ele vai para uma conta judicial. E aí ele vai gerar um alvará para que a outra parte vá lá e saque, né? Só que, gente, quando é algo que é impenhorável e tudo isso acontece de uma forma muito rápida, chega a ser absurdo você ver o tratamento do Poder Judiciário com relação a isso. Porque eles são super rápidos para fazerem a cobrança, mas para informar lá no Bacenjude, tirar teu nome, dizer que as tuas contas estão desbloqueadas, não é tão rápido assim, não. E é muito importante que vocês saibam disso, porque o cliente vai perguntar de vocês: doutor, isso é rápido? Doutora, isso é rápido para desbloquear? Quero que vocês tenham a ciência do que acontece na vida prática. Tudo bem? Pessoal, vamos falar agora sobre os embargos à execução fiscal. Esse é o meio convencional, como eu falei para vocês, tradicional de defesa do contribuinte no processo de execução fiscal. Ele é uma ação, então, por ele ser uma ação, ele tem que cumprir requisitos. E quais os requisitos? 219 lá do CPC. É uma petição inicial, tudo bem, tem que ser endereçada para o juízo onde foi a nossa sigilo de dívida ativa, onde foi começado o nosso processo de execução fiscal. E, assim, o que é bacana dos embargos à execução fiscal? Como ele é uma ação, ele vai permitir o quê? A dilação probatória. Você vai ter chance de produzir provas no curso do processo para dizer
que aquele tributo não estava sendo cobrado da forma correta, que o cálculo aplicado não era bem aquele, que a taxa de juros não era essa, que a alíquota estava errada, que a Selic não estava valendo aquilo na época, que a multa que foi aplicada já foi revogada, enfim, várias situações, inclusive perícia contábil, tá bom? Mas, assim, é necessário o quê? A garantia integral do juízo. E é por isso que eu falei para vocês sobre garantia antes, porque para você fazer o embargo da execução fiscal, você precisa garantir o valor total, integral da execução. Então, se é 10 mil, você tem que garantir e depositar isso em juízo, 10 mil. Ou dar outro bem, que eu falei para vocês naquela listinha de antes. Onde está previsto isso, Fabiana? Artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais. Qual o prazo para fazer os embargos à execução, para ajuizar os embargos? Prazo de 30 dias corridos para ajuizamento. E aí, por que eu estou falando dias corridos? Porque, assim, lei de execução fiscal diz que é 30 dias corridos. Essa é a minha justificativa. O CPC só vai ser aplicado com relação a prazos de forma subsidiária e se a lei de execução fiscal for omissa com relação a alguma coisa. E nesse caso, sobre os prazos, é corrido mesmo, 30 dias, não tem para onde fugir. E conta a partir de quando, gente? A partir do momento em que você oferece ali a garantia. Então, você vai pegar, fazer um depósito judicial e você vai ter ali um prazo para fazer a sua defesa, o seu embargo, tudo bem? Prazo de 30 dias, como eu falei, para fazer o ajuizamento. Não se esqueça que a petição inicial tem que cumprir os requisitos de 219, tudo bem? E assim, se você quiser solicitar a prova pericial nos autos, também tem que fazer um tópico no direito sobre isso. E lá nos pedidos você faz ali uma observação sobre isso, sobre a perícia técnica contábil. Isso é mais para livro taxa, algumas informações que são feitas de forma mais mecânica, que hoje em dia assim, é um pouco mais automatizado, né? Quase não tem essa necessidade. Opa, tem uma pergunta aqui. A exceção de pré-executividade não precisa de garantia, porém ela não suspendeu o prazo dos embargos, certo? Então, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que o nosso executado ele vai ser chamado para pagar num prazo de 5 dias? Se ele não pagar e ele não oferecer nenhuma garantia, que seria para garantir que ele vai poder fazer os embargos, ter os 30 dias, ele perde o direito de usar o embargo da declaração dentro desse prazo. E aí ele vai ter o quê? A penhora dos bens. A exceção de pré-executividade, a gente vai ver aqui. Opa! A gente vai ver mais para frente, mas antes eu preciso fazer um exercício com vocês, tá bom? Porque eu preciso ver se vocês entenderam bem o que é os embargos da execução fiscal. E vou mostrar para vocês uma situação que acontece na prática. E essa daqui é bem, eu vou dizer que é bem cabeluda, porque envolve várias observações com relação ao direito material. E eu quero ver como é que vocês estão nessa parte, porque não adianta de nada vocês saberem o processo se vocês não sabem a parte crua do direito tributário, o direito material mesmo, sabe? Então, vão lá devorar os manuais de direito tributário, por favor. Gente, vamos lá. Nós temos aqui um exercício e eu vou ler para vocês o enunciado. Nós temos o Caio, que ele era empregado de uma pessoa jurídica, X, há mais de 10 anos. No entanto, seu chefe demitiu ele de forma vexatória, sem o devido pagamento das verbas rescisórias trabalhistas. O Caio ajuizou o quê? Uma reclamatória trabalhista visando a cobrança dessas verbas. Afinal de contas, né? Ele estava lá, ele não foi indenizado. E aí ele também pediu danos morais. A decisão foi transitada em julgado e deu provimento aos pedidos do Caio, condenando a pessoa jurídica onde ele trabalhava ao pagamento de valores a título de férias proporcionais não gozadas e o respectivo terço constitucional e ainda os danos morais. Aí a questão é, os valores foram efetivamente pagos a Caio em 2017. E em junho de 2018, a Fazenda Nacional ajuizou o quê? Uma execução fiscal visando a cobrança do imposto sobre a renda, relativo às férias proporcionais não gozadas do Caio e também sobre o respectivo terço constitucional e danos morais.
O Caio foi citado na execução e há 10 dias foi intimado da penhora. E seu único imóvel local é o local onde ele mora. E aí, gente, o que vocês fariam como advogado do Caio? O Caio está um pouco enrolado, né? Se ele foi citado à execução há mais de 10 dias, significa que já passou o tempo ali para ele fazer o quê? Oferecer. Podem ligar o microfone, que agora é a hora de interação, gente. Então, como são verbas indenizatórias, né? Tá? E verbas indenizatórias não têm incidência de R, então não teria por que ter sido feita a retenção. Simples assim. Muito boa, muito boa. Essa é uma das matérias aqui. E com relação às férias e o texto constitucional, o que vocês acham? É tributável, não é tributável? As férias gozadas, elas não são tributadas. É isso mesmo. E, gente, vocês perceberam aqui que nessa questão, eu falei para vocês que o Caio foi citado da execução há 10 dias e aí ele foi intimado à penhora do seu único imóvel, que no caso é o bem onde ele reside com a família dele. Lembra que eu falei para vocês sobre o bem de família? Pois é, não é incomum dessa situação acontecer. Inclusive, essa situação do Caio, óbvio que não é esse nome, o nome dele, eu mudei alguns dados, né, informações, foi de um cliente meu, bem no começo da carreira e tal. E, gente, não é incomum acontecer de vir algumas dívidas de imposto de renda, às vezes até são devidas, mas aí eles pegam e penhoram o único bem que a pessoa tem. Normalmente é a casa onde ela mora, o imóvel onde a família mora, que é considerado um bem de família. E aí, o que vocês não liguem, meu cachorro tá no fundo fazendo a festa aqui. Mas o que acontece? Se o único bem dele é a casa, o local onde ele reside com a família, é empenhorado. Então, como advogado de Caio, qual seria a nossa estratégia? O que vocês imaginam que a gente poderia falar para defender o Caio? Que não vai incidir imposto de renda sobre os danos morais, né, indenização trabalhista que ele recebeu. E também a gente vai poder falar, né, sobre a questão da empenhorabilidade do bem de família. Mas aqui tem um pulo do gato. Porque se ele foi intimado da penhora do único imóvel dele, adivinha só, se está penhorado, mesmo ele sendo empenhorado, ele está garantindo o juízo, correto? Vocês conseguem seguir esse raciocínio? Se está garantindo o juízo, adivinha só, o nosso Caio vai poder o quê? Fazer os embargos e ainda arguir no próprio embargo a impossibilidade da empenhorabilidade do bem dele, do bem de família. As contas, né? A gente já tem a lei ali que está falando sobre isso. O Renato fez uma pergunta. A exercício de executividade não precisa de garantia. Não. O prazo da exceção de pré-executividade, o prazo dos embargos, eles são diferentes. A exceção de pré-executividade é uma ação realmente excepcional, e vocês vão ver isso agora. Pessoal, sobre esse pequeno exercício que nós fizemos aqui, tá tudo bem? Alguém tem alguma dúvida sobre as teses de defesa? Fabi, eu posso fazer uma consideração? Pode sim, fique à vontade. Tá. Em relação à pergunta do rapaz aí em relação à exceção de pré-executividades e os embargos, em relação ao prazo, é o seguinte: os embargos de execução, naturalmente, eles ficarão presos ao prazo de 30 dias, sob pena de perder o prazo para interpor os embargos. Enquanto a exceção de pré-executividade, inclusive, ela pode ser proposta no prazo dos embargos. Sim, porque ela não tem. Oi? Não, é isso mesmo. É porque ela não tem uma previsão legal, prazo expresso. Então, ela pode acontecer a qualquer momento, se ela cumprir os requisitos. Desde que haja já, inclusive, prova pré-constituída, né? É a matéria, a súmula 393 do STJ,
Isso deve mesmo. Para exceção de pré-executividade. Precisa isso mesmo também. Muito, muito obrigada, César, pela contribuição. E realmente precisa ter prova pré-constituída. A gente vai já falar sobre isso. Caberia, inclusive, embargo de terceiro em caso do executado ser casado. Dependendo do regime, caberia. Caberia sim. E é muito importante, foi o Renato que falou, essa observação é muito importante, Renato, porque hoje em dia a gente, até como casar, tem que pensar nessas coisas, no problema que a gente pode trazer para o nosso cônjuge. Então, se você é microempresário, tenta ali fazer a separação total, entendeu? Não casa sobre o regime universal, porque às vezes pode prejudicar o cônjuge de vocês, se, enfim, acabar acontecendo alguma coisa errada ali no meio do caminho. Mas essa consideração foi muito boa, Renato. Eu vou já responder a pergunta da... Uma complementação em relação a esse embargo de terceiros do cônjuge, justamente apareceu a modificação do novo CPC, da desconsideração da personalidade jurídica, né? Que em alguns casos um empresário, o que ele faz? Ele, para não ser executado, ele pega um bem e transfere para uma coisa parecida. E quando o Poder Judiciário vai fazer a penhora ou a execução do bem, ele informa que não possui nenhum bem. Só com a nova previsão do novo CPC, ele faz a chamada desconsideração inversa ou transversa. Ele vai caçar o patrimônio lá do seu cônjuge, verificar se é proporcional, inclusive, à renda dele, se tem justificativa das declarações de imposto de renda para existir aquela quantidade de bens. É importante. E, gente, isso daí é muito sério. É muito sério mesmo. Justamente, muitos empresários fazem isso. Eles pegam os bens, pedem para a esposa, e quando for executado, ele não tem um bem nenhum. Pior que é verdade. E às vezes o outro cônjuge, ele nem sabe o que está acontecendo direito, ele só está ali achando que está tudo bem, patrimônio deles, né? O Renato está falando aqui que caberia, inclusive, embargo de terceiro em caso do executado. Simula a separação e transfere o imóvel para a esposa. É verdade. É verdade. É muito comum isso acontecer. E também, gente, é muito comum acontecer esse tipo de confusão quando se trata de microempresário, de empresário individual. Porque eles já confundem o patrimônio da empresa com o patrimônio pessoal deles, enquanto empresários, e ainda misturam com a família. Aí começa a colocar coisa no nome do cônjuge, ou pior, coloca coisa no nome do filho. Que aí a situação vai ficando um pouco pior. Consegue esconder um pouco mais de tempo. Novo CPC. Sim, foi uma inovação trazida pelo CPC. Justamente como uma garantia de fazer a execução fiscal não ser um processo tão falho, né? Porque apesar de tudo, apesar dele ser tão invasivo, ele ainda não é tão efetivo assim. Pelo menos para pagamentos de grandes credores, né? Gente, agora vamos falar sobre a exceção de pré-executividade. Essa, sim, é uma petição incidental e ela vai ocorrer aonde? Dentro do processo de execução fiscal. Tem como objetivo o quê? Discutir matéria de ordem pública. E eu queria saber de vocês o que seria uma matéria de ordem pública. Bora lá, eu quero interação. Podem falar. Pode ser no chat. Descrição, decadência, falta de citação. Muito bem, isso mesmo. O que mais, gente? Eu falei muito sobre contraditório e ampla defesa, né? Se, por algum acaso, teve algum cerceamento de defesa no processo administrativo, a exceção de pré-executividade é um instrumento para você questionar, por exemplo, a validade da CDA. Vamos imaginar aqui
um cenário hipotético onde nós tivemos o lançamento tributário e o contribuinte não foi notificado desse lançamento, mas teve ali a abertura de um processo administrativo, do qual ele também não tomou ciência. Então, ele não teve a possibilidade de se defender. Os cálculos chegaram onde chegaram, porque a Fazenda foi dando a oportunidade, mas ele não necessariamente estava aqui podendo se defender. E aí, nesse caso, vocês conseguem enxergar de forma clara que houve uma violação contraditória ampla defesa. Mas, Fabiana, como que isso vai atingir a certidão de dívida ativa? Lembra que eu falei para vocês lá no começo que a certidão de dívida ativa ela tem os requisitos, tem que cumprir os mesmos requisitos, no caso, que os títulos executivos extrajudicial no geral? Então, ela tem que ser líquida, certa e exigível, correto? Então, se por alguma hipótese eu fui cerceado de contraditório ampla defesa, no processo administrativo, eu posso questionar a liquidez dessa certidão de dívida ativa, porque, afinal de contas, eu não tive a oportunidade de impugnar cálculos, entende? Então, essa é uma matéria muito boa e vou falar para vocês. Acontece pra caramba de ter lançamento tributário, o contribuinte não ser notificado ou outra pessoa receber notificação no nome dele, ele não saber o que está acontecendo e quando vê, chegou uma execução fiscal. E aí vocês podem fazer execução de executividade, porque é uma matéria de ordem pública. Bem como outras situações, né, Fabi? Cortou um pouco, César, não consegui ouvir. Bem como outras situações, né? Por exemplo, a falta da narração no auto de infração do ato tipicamente considerado ilícito pela Fazenda, a falta da assinatura do auditor. Sim, a falta de tipificação também, porque às vezes eles colocam aqui você é contribuinte de ICMS, mas eles não colocam qual é o tipo do ICMS, nem qual é a alíquota, e também não colocam data. Ai, gente, é uma dor de cabeça. Assim, vocês só vão mesmo conseguir entender o que isso é prejudicial para o cliente na prática. Mas é muito importante vocês ficarem atentos aos detalhes, tanto do processo administrativo, quanto daquela fase de autuação do lançamento tributário, tudo bem? O que é interessante na exceção de pré-executividade? Ela surgiu num cenário onde eu gosto de falar que Pontes de Miranda fez a inovação no mundo jurídico com ela. Porque ele tinha um grande cliente, e esse grande cliente, em caso de uma ausência de citação válida do executado ou do fiador, caberia uma exceção de pré-executividade. Caberia sim. Isso é matéria de nulidade. Então, assim, os atos que foram praticados ali depois da citação que não foi certa, eles são nulos. E aí eles teriam que fazer o quê? Uma nova citação. Tudo bem? Rô, você tinha perguntado mais alguma coisa. Deixa eu só ver aqui o que foi antes que você tinha perguntado, rapidinho, só para ter certeza. Ah, sim, sobre a ilegitimidade da parte. A mesma coisa, vocês podem aproveitar a exceção de pré-executividade para alegar, para arguir isso. Só que no caso da exceção de pré-executividade, vocês não vão fazer o ajuizamento de uma ação. Ela é oposição, porque ela é um incidente processual. Pontes de Miranda criou ela por quê? Porque não tinha nenhum meio do cliente dele se defender na época, porque existiam várias execuções de títulos extrajudiciais, no caso eram cheques. Isso começou como instituto no direito civil, tá? E aí foi sendo adaptado até que na súmula 393 do STJ foi reconhecido ali a sua legalidade, a sua constitucionalidade, justamente como um meio de reconhecer aquelas matérias que às vezes o próprio juiz não reconhece, sabe? E assim, o bom é que você não precisa garantir juízo, então você não precisa pagar para se defender. E aqui embaixo eu coloquei para vocês a redação. A exceção de pré-executividade ela é admissível na execução fiscal relativas às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. E aí que vem uma questão muito, 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 muito importante.
Dilação probatória. Gente, se você está dizendo que teve um vício na citação, um vício no processo administrativo, você tem que ter como provar isso. E tem que estar em anexo da sua petição. Não tem como você juntar depois. Entendeu? É uma vez ou nunca. É 0 ou 80, entendeu? Ou você faz e faz bem fundamentado, você não vai conseguir obter êxito com essa ação, com essa petição, porque realmente o juiz não vai te dar chance de fazer a juntada posterior de uma prova. Então, separe o processo. Por que eu digo separar o processo? Porque muitos processos que eu trabalho ainda são físicos. Lá do Justiça Federal está tendo essa adaptação para a fase virtual, mas alguns ainda são físicos, então assim, você tem que pegar o processo, ler o processo todinho. Viu que teve processo administrativo, não foi juntado nos autos. Se for o caso, vá lá na Procuradoria da Fazenda, do município, do estado, da União, e aí da Fazenda, o que você vai fazer? Vai solicitar cópia. E você vai ver o processo administrativo e identificar. Teve falha aqui, teve falha aqui, teve falha aqui, vai anotando, vai anotando, vai anotando. E aí, depois que você anotar tudo e tiver todas as provas, aí você começa a fazer a elaboração da peça, tudo bem? Porque senão, infelizmente, por mais que vocês tenham razão, vocês não vão ter outra oportunidade para juntar a matéria probatória. E apesar de você ter ali uma nulidade gigantesca dentro do processo, dentro da própria CDA, por exemplo, ela nem é exigível, mas infelizmente por você não ter juntado cópia, por exemplo, do processo administrativo, pode ser que não dê certo, tá bom? É bem provável que não vai dar certo, porque o juiz vai justamente alegar isso. Não cabe dilação probatória. Gente, matérias de ofício são aquelas que o juiz poderia reconhecer ali no momento que ele recebeu a petição junto com a CDA. Então, ele vai verificar quem é o parte executada, quem é o executado, quem é o exequente, qual o valor, do que se trata, previsão legal, se está tudo bonitinho, tudo certinho. Assim, a certidão de dívida ativa, ela tem presunção o quê? De ilegalidade, tudo bem? Então, normalmente o juiz vai deferir, vai caber a você mesmo que está me ouvindo agora, advogado, ir atrás de saber se realmente essa certidão é válida ou não, tudo bem? Porque na maioria das vezes o juiz ele não vai parar para solicitar cópia de processo administrativo da procuradoria, não. E nem a procuradoria vai fazer juntada disso. Então, assim, normalmente eles acolhem, deferem logo a inicial, fazem a citação, fazem a penhora se for o caso, mas fiquem atentos a essas questões que eu falei para vocês, porque são matérias muito importantes de defesa. Seguindo aqui na nossa exceção de pré-executividade, nosso incidente processual. Trouxe aqui para vocês algumas matérias que podem ser arguídas na exceção de pré-executividade, que eu acho interessante e que eu vi que realmente na prática tem uma demanda grande, sabe? Pelo menos comigo teve, espero que vocês também tenham. Tem lá as hipóteses previstas no 337 do CPC, exceto os casos, por exemplo, de convenção, de arbitragem, que aí realmente não vai dar. Mas, assim, gente, no caso de faltar certeza, liquidez e exigibilidade da certidão de dívida ativa, né, que eu falei para vocês, a fundamentação legal vai estar onde? No 204 e no 204 do Código Tributário Nacional e no artigo 803 do CPC. Então, assim, identificou um problema com a CDA, porque teve um processo administrativo, ele foi concluído, seu cliente nem teve a oportunidade de se defender. Essa é a matéria de defesa para você fazer a sua exceção de pré-executividade, tudo bem? Tem também, gente, a questão das causas impeditivas do crédito tributário, que seria, por exemplo, o meu cliente ele é imune, meu cliente é uma igreja, ele não deveria pagar imposto de renda e aí a União está cobrando imposto de renda do meu cliente. Ou o meu cliente ele tem isenção de IPTU por baixa renda, mas ele está sendo executado por uma dívida de suposta dívida de IPTU, sabe? E tem também a questão da anistia, que já houve um perdão ali daquela cobrança de tributos, mas eventualmente vai ter ali uma execução fiscal. Isso está sendo previsto, isso está determinado aonde? No artigo 175 do Código Tributário Nacional. Tem também, gente, as causas extintivas do crédito tributário, que estão previstas aonde? Lá no 156 do CTN. E quais seriam aí as formas extintivas do crédito tributário, pessoal? Alguém pode me falar?
Quero saber se vocês estão sabendo o direito material. Bora lá. Ninguém quer falar, gente. O pagamento do tributo, ele é suficiente para extinguir o crédito tributário. Então, não precisaria você ter ali uma execução fiscal fazendo uma nova cobrança. E aí eu vou fazer agora com vocês uma coisa. Eu quero que vocês façam uma promessa aqui, ó, um juramento de dedinho comigo, que vocês vão ler esses artigos que eu mencionei para vocês aqui, para vocês conseguirem compreender a parte do direito material e processual. Tudo bem? Outra matéria também que é bem típico e acontece bastante é a cobrança de tributos que o STF já considerou inconstitucionais. Por exemplo, taxa de iluminação pública, gente. Sabe? Vira e mexe, algum município inventa de fazer uma marmota dessa em vez de fazer a COSIP. E assim, acontece de verdade, então fiquem atentos a isso também. Outra coisa que é importante vocês ficarem atentos é que é importante identificar que, apesar de o caso concreto ele versar, às vezes, sobre uma matéria que foi descrita ali naqueles tópicos anteriores, só vai caber a exceção de pré-executividade quando não houver a necessidade de dilação probatória. Então, você tem que estar, novamente, com tudo em mãos para poder fazer a oposição da exceção de pré-executividade, tudo bem? Então, assim, ilegitimidade da parte. Eu não sou proprietário dessa casa, por que tu tá me executando? Não sou nem contribuinte disso daqui, entende? Ou, isso daqui é de fulano de tal, não é meu, eu só tô morando aqui. Acontece, gente, de verdade. Se vocês olharem, por exemplo, o Juiz Brasil, vocês vão ver muitas pessoas fazendo perguntas nesse sentido, dizendo: estou sendo cobrado de dívida de IPVA e nem carro eu tenho. Estou sendo cobrado em execução fiscal de IPTU, mas nem imóvel eu tenho. São situações assim, sabe? E aí, o que você vai precisar conseguir para provar isso? É você ir lá no cartório e ver, pegar o nome da pessoa e dizer: olha aqui, meu anjo, juiz, ele não tem nada. Isso daqui, essa casa é de outra pessoa. Mas para isso você vai precisar o quê? Ter a matéria probatória antes. Não dá para anexar depois, viu? Passando aqui, eu trouxe também algumas outras matérias. Não, já está repetindo, voltei, perdão. Voltei aqui para vocês. Eu trouxe um exercício, na verdade. Esse daqui é bem interessante, eu acho que vocês vão gostar. Espero que gostem, na verdade. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui a tela para poder ler para vocês. Vamos lá. Daniel é o nosso cliente, ele é uma pessoa física, ele tem uma renda mensal de de R$ 1.903, totalizando R$ 22.836 ao ano. Em março de 2019, ele foi citado num processo de execução fiscal por débitos de imposto de renda. No processo de execução, foi constatado por Daniel que houve a instauração de um processo administrativo lá em janeiro de 2019 para cobrar débitos relacionados ao imposto de renda dele de 2015, 2016, 2017 e 2000. Mas ele ainda não chegou a ser notificado a respeito desses processos. E preocupado com o prazo, né? Um prazo em curso para o pagamento da dívida ativa. O Daniel ele vai buscar o quê? O seu escritório de advocacia para tentar resolver essa situação. E aí, gente, qual o instrumento de defesa que vocês utilizariam? E qual seria a matéria de defesa? Eu quero agora interação. Podem ligar o microfone, que eu quero ver a carinha de vocês falando. Não tenham medo, por favor. Vocês querem que eu comece falando? Bem, nós temos aqui uma questão de que, primeiro, que o nosso cliente, Daniel, a renda dele mensal e a renda dele anual, elas estão na faixa de isenção do imposto de renda. Então, teoricamente, ele não deveria estar sendo cobrado esse tributo. Ele tomou conhecimento também que tem um processo administrativo de cobrança de outros débitos. E aí, o que acontece? Ele nem foi notificado sobre esse processo administrativo. Então, tem aquela matéria que eu falei para vocês sobre a questão da liquidez da CDA. É muito importante, nesse caso, ter acesso aos autos de processo administrativo, tudo bem? E, assim, diante dessa situação, qual seria o instrumento de defesa
para o nosso colega Daniel, nosso cliente Daniel, seria uma exceção de pré-executividade. Tudo bem? Se ele já tiver essa documentação para comprovar. Teve violação ao princípio do contraditório da ampla defesa. Isso mesmo. Teve também a não citação. Uhum. Ele só tomou conhecimento depois. Exatamente. Não teve o lançamento tributário. Ficou verificado aí no problema que não houve o lançamento tributário dos anos de PTU e imposto de renda. Isso. Então, são matérias de ordem pública, por exemplo. Isso mesmo. É isso mesmo, César. E aí, assim, aqui a gente consegue ver de forma bem mais clara que o instrumento para a defesa do nosso cliente, aqui o Daniel, seria o quê? Uma exceção de pré-executividade. Aqui nós temos várias matérias de ordem pública. Ah, Fabiana, mas se ele tivesse tido algum bem bloqueado que garantisse o valor integral da execução, ele poderia fazer um embargo? Poderia. Só que assim, gente, você tendo a possibilidade de fazer uma exceção e o seu cliente não teve nada bloqueado e ele não quer garantir juízo, até porque, enfim, é desgastante, às vezes vai mexer no orçamento dessa pessoa, faça a exceção de pré-executividade, já que ela tem um fundamento constitucional e é um instrumento bem rápido, inclusive, de ser julgado, viu? Alguma dúvida aqui? Isso que eu ia reafirmar, fazer uma observação. A executividade é justamente um instrumento mais célere do que as outras ações ordinárias, como os embargos de execução, as anulatórias e assim por diante. É isso mesmo. E assim, gente, vocês não têm noção do quanto os advogados às vezes perdem cliente por não saber disso, por não saber o que é matéria de ordem pública e a fundo, de fato, nos processos administrativos. Já cheguei a atuar em processos, por exemplo, em que o cliente tinha advogado antes, né? Ele destituiu o advogado, tentou ficar na defensoria pública, e aí o que aconteceu? Ele teve o processo dele indeferido, né, de admissão por causa da renda dele, e aí ele resolveu buscar advogado, e aí ele jogou lá na internet e me encontrou. E aí eu fui verificar que, assim, o cliente tinha a possibilidade de ter uma exceção de pré-executividade e o advogado anterior não tinha feito. Ele tinha feito um pedido de reconsideração, por exemplo, que não é bem um instrumento judicial cabível, sabe? E ele também não fez nenhuma diligência com relação a solicitar nos autos, por exemplo, cópia dos processos administrativos, porque tem como você fazer também pedido cautelar nesse sentido, para que você tenha acesso aos documentos, porque afinal de contas são documentos seus, são documentos públicos, você tem que ter acesso, tudo bem? E, gente, eu acho que eu já falei até demais. Eu acredito que até então a nossa aula ela foi bem produtiva, vocês interagiram de uma forma muito bacana, tanto pelo chat quanto aqui pelo o áudio mesmo. Muito obrigada, viu? E eu queria deixar meus contatos aqui à disposição de vocês, meu e-mail, Facebook, LinkedIn, Instagram, para a gente trocar informações. Se vocês tiverem alguma dúvida e não tiverem, por exemplo, confortáveis de tirar aqui, podem mandar para o meu e-mail, eu respondo sim, tá bom? E é isso, gente. Muito, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, pessoal da Comissão de Direito Tributário. É uma honra estar aqui com vocês, viu? Muito, muito obrigada. Muito obrigada aos nobres colegas que estão aqui assistindo e que estão aprendendo conosco. Porque, assim, no dia a dia da advocacia, a gente aprende um com o outro. Então, cada um aqui dividiu com vocês um pouquinho do que sabe. E eu acho isso maravilhoso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fabizinho, eu posso fazer uma consideração rápida? Claro, fica à vontade, César. Então, todo esse processo de execução, ele possui uma linha do tempo.
Primeiro começa com o lançamento tributário, que ele é constitutivo, em regra, ele é um processo administrativo constitutivo. Uhum. Havendo o lançamento e não havendo a manifestação do contribuinte, ou seja, ele se mantendo inadimplente, aí forma-se a CDA. Forma-se a CDA pelo simples fato de que ele vai estar líquido, vai estar certo e vai ter exigível. Forma-se a CDA, inscreve-se essa CDA no livro de dívida ativa e então se inicia o processo de execução, por meio da ação de execução, na verdade. Processo de execução fiscal. E aí a gente vai ter todo aquele desenrolar. Gente, no material que eu forneci para vocês dessa apresentação de slide, tem a linha do tempo tributário, dividindo também a possibilidade das ações administrativas, das ações judiciais e aonde vai começar, na verdade, ali o processo de execução fiscal. Mas eu separei também material bônus para vocês, que seria um artigo, na verdade, um pequeno texto que eu escrevi a respeito da ação anulatória em matéria tributária, sobre isso no processo de execução fiscal, que, assim, eu fui a fundo para conhecer um pouco mais a questão doutrinária e também jurisprudencial sobre isso, e eu queria também repassar esse conhecimento para vocês, porque para mim foi muito útil, eu espero que para você também seja. E modelos de peça também, com alguns tópicos, inclusive, mais ou menos prontos, tá bom? Que vocês vão ter que adaptar, óbvio, para a realidade do cliente de vocês. Mas eu espero que a nossa aula tenha sido proveitosa, viu? Muito, muito obrigada, Ragélia, César, Eduardo, Janderson, Alex, Renan, Valderli, a Débora, Clícia, Rosiane, Ana, Raifran. Eita, muita gente! Socorro, muito obrigada. Parabéns, Fabi. Parabéns. Foi ótimo. Foi bem esclarecedora no sentido de quando formos enfrentar essas situações. Já ouvi falar, já vi mais ou menos como é que é. Deixa eu ligar aqui para a Fabiana que ela me esclarece. A gente liga um para o outro, é assim mesmo. E tem que só reparar o prazo da prescrição, né? Isso deve ficar no material. Porque é importante ressaltar que não é somente o protocolo da ação de execução que vai interromper o prazo prescricional. Na verdade, ele é necessária que haja a comprovação de uma citação válida do. Isso mesmo. E tem também a questão, gente, vou comentar rapidinho, mas assim, quando não encontra nenhum bem e o nosso devedor, o nosso executado foi regularmente citado, tem a possibilidade do processo de execução fiscal ficar suspenso durante 1 ano. Depois desse 1 ano, a Procuradoria da Fazenda ela vai requerer uma nova busca, ela vai procurar vasculhar bens. Não encontrou, eles vão se manifestar a respeito do prosseguimento ou não da execução fiscal. Normalmente eles tentam continuar, mas aí o juiz, quando ele vê que não tem realmente possibilidade de bens, ele arquiva o processo, vai para o arquivo provisório por mais 1 ano, e se depois desse 1 ano não acharem mais nada, aí vai para o arquivo definitivo, viu? Tem que ficar de olho nessa questão também, porque quando tem a suspensão do processo durante esse 1 ano, vai suspender ali o prazo para contagem também da prescrição intercorrente, tá bom? Mas essas coisas estão no material. Oi? 40 da Lei de Execuções Fiscais, que começa a contar do fim do prazo da suspensão do processo e não do momento decisório do juiz, do arquivamento, por exemplo. São muitas peculiaridades, né? E assim, eu separei para vocês em PDF a Lei de Execuções Fiscais. Assim, qualquer coisa, vocês podem também acessar direto pelo site do Planalto. Mas eu separei em PDF e vou mandar para a Alex encaminhar para vocês.
Qualquer coisa, vocês podem me mandar um e-mail também solicitando material extra, que eu adoro compartilhar conhecimento e trocar uns livrinhos também, é sempre bom. Espero Gente, ter muito obrigada. professora. Cadê a Aleph, nossa anfitriã? Raj, então vai Oi, fazer gente, eu tava aqui conferindo os e-mails. Tá caçando e-mail. Tô caçando e-mail aqui. Bom, gente, já respondo todo mundo, tá? Eu tô com o e-mail aberto aqui, já vou conferir, todo mundo vai receber o material. Mas eu quero agradecer, Fabi, muito obrigada. Como o doutor Eduardo falou e também outros colegas falaram aqui, foi uma aula bastante esclarecedora. E também vamos ter material de apoio, né? Que felicidade. Então, eu só tenho que agradecer. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade, por passar. Gente, a Fabi, ela é uma professora que tem lista de espera, tá? Os cursos que ela faz. Então, assim, aqui na mentoria, todos os profissionais que estão aqui, e porque a gente realmente não conseguiu colocar outros colegas, mas futuramente já tem gente escalada aqui, eu vou logo avisando, para os próximos ciclos de mentoria, sobre os próximos cursos de extensão. E muito obrigada mesmo por todos vocês estarem aqui. Eu acredito que essa aula vai ajudar bastante, auxiliar bastante na nossa prática tributária e também a conduzir, né? Como falar com o cliente, até no atendimento do cliente a gente já vai saber identificar o que fazer, como começar, a gente já tem um norte para seguir. Então, Fabi, muito obrigada. A todos vocês que estão aqui, que hoje a nossa sala está cheia, né? Hoje completa um mês. A primeira foi dia 6/7, hoje 6/8. É verdade. É verdade. E, gente... E como você falou, Aleph, que nós vamos ter suporte de material e tal, mas vamos ter também uma coach fiscal, né? Exatamente. Podem contar com a gente, de verdade. Eu aprendo demais com todos vocês também, gente. Muito obrigada. Até uma outra oportunidade. E, gente, amanhã é a nossa última sessão, tá? Nossa última aula. Por favor, não nos abandonem. A gente precisa aqui terminar todos juntos. Amanhã nós temos a aula com a doutora Ingrid. Vamos falar sobre processo arbitral na advocacia tributária. É um tema muito importante. Então, eu espero todos vocês. A gente tem muita coisa ainda para aprender amanhã e encerrar todos juntos, tá? Muito obrigada, doutora Ragélia. Tem mais algum aviso que eu esqueci? Tudo certo? Só para falar que quem não participar amanhã não vai perder o bônus. Exatamente, ainda tem um bônus. Prestem atenção. Tem bônus, é verdade. Olha aí, não percam. Vai ser bem interessante, com certeza. Alguém quer falar mais alguma coisa ou a gente já pode encerrar? Só agradecer pela oportunidade de contribuir. Liga a câmera, César. Gostaria de agradecer pela oportunidade de contribuir com algum ensinamento. Claro, Cleber, é sempre muito importante. A troca de experiência profissional é muito importante no processo do aprendizado. Muito obrigada. Bom, gente, então é isso. Até amanhã. Não percam amanhã o bônus, tá? Isso é chantagem. É chantagem emocional, porque a gente vai ficar com saudade de vocês. Eu tenho certeza que vocês também vão ficar um tantinho assim com saudade de nós. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.